A presença hoje é da autoridade que comanda um dos municípios mais expressivos da Grande Vitória, o prefeito da Serra, Aldífax Barcelos, com quem nós passamos a conversar. Prefeito, o senhor digamos assim, oportunamente bafejado pelo fato de ter uma formação técnica, que em tese deve ajudar muito na sua gestão. Você tem uma formação de economista. Sim. Né? Isso realmente ajuda a favorecer uma leitura. As experiências que a gente tem de gestores com formação em economia mostra que dá um diferencial positivo nesse aspecto. Como é que estão as finanças municipais da Serra hoje? Sabe, primeiro, um prazer estar aqui falando com você. Prazer, meu prefeito. Muito tempo, saudade de ter essa conversa, é uma alegria muito grande. Parabenizar você. A questão da formação ajuda muito, sim. Eu formei economia pela UFES, depois eu fiz administração também pela UFES. Isso ajudou muito. E meu tempo também de economista, de secretário de finanças, de planejamento, também um período muito rico nesse sentido. As finanças do município, como todos os municípios do Brasil, principalmente do Espírito Santo, mais especial do Espírito Santo, não andam bem, né? Fruto da questão da crise. Eu costumo falar que essa crise atinge primeiro a indústria, o comércio, atinge as famílias, atinge o trabalhador, mas atinge também os cofres municipais de todos os municípios. Então essa é uma questão séria que nós enfrentamos. Somado a isso, nos últimos 6 anos, com o fim do Fundap. O Fundap era um incentivo para quem está nos assistindo, financeiro, que ajudava muito os municípios. Com o fim disso e mais a crise no Brasil, fez com que, por exemplo, a arrecadação da Serra do ano passado foi igual a de 10 anos atrás. 10 anos atrás não tinha crise, em 2008. 10 anos atrás existia o Fundap. Só que eu costumo falar que uma grande diferença. Há 10 anos atrás, a população da Serra era uma cidade de São Mateus a menos. Ou seja, em 2008 para 2018, a nossa arrecadação da Serra bateu o mesmo número. De quanto, prefeito? Aproximadamente 900 milhões. E que a população, nesses 10 anos, nossa população aumentou 125 mil habitantes. É como se fosse quase 2 Vianas, quase 2 cidades de Viana, da cidade de Viana, ou uma cidade de São Mateus, em apenas 10 anos. Isso fez com que o nosso custeio aumentou muito nesses 10 anos. 10 anos atrás eu não tinha UPA, hoje eu tenho 2. Aí nós aumentamos 35 creches a mais do que há 10 anos, 10 escolas a mais do que há 10 anos. E a população demandando muito. Por outro lado, essa crise financeira, repito, que levou ao desemprego, levou com que as pessoas tivessem menos plano de saúde. Hoje, o número de alunos aumentou muito mais, nas creches aumentaram, nas escolas e na unidade de saúde. Então, a demanda de serviço aumentou muito nesses 10 anos e, por outro lado, a arrecadação diminuiu nesses 10 anos. Então, esse é o grande desafio, você ser um gestor numa época como essa. Mesma arrecadação de 900 milhões e para dividir, para gerar uma renda per capita com 125 mil cidadãos a mais, pessoas a mais. E isso coloca a Serra nessa desconfortável posição de 70º município em termos de renda per capita. Ou seja, é isso. Ou seja, dos 78 municípios que tem o Espírito Santo, só 8 arrecada mais do que a Serra do ponto de vista per capita, porque é o que importa, né? Você entende, quem está nos assistindo, eu sempre pergunto, quem é mais rico? Uma família que ele, a mulher e um filho que ganha 5 mil reais, ou aquele que ganha 10 mil reais, só que é ele, a mulher, filhos. O filho e 10 filhos. Então é a conta hoje na cidade da Serra e em outros municípios também, né? Lógico que tem 8 municípios numa situação pior do que a Serra, de agora, 78. O orçamento desse ano é de quanto? Esse orçamento, a gente está incluindo, eu consegui alguns financiamentos, né? Eu pedi um financiamento que foi já autorizado na Caixa Econômica, um outro financiamento que foi autorizado no Banco do Brasil, assinei alguns convênios com o governo do Estado o ano passado, né, e para entrar em vigor esse ano. É lógico que teve aquela questão de devolver os convênios, nós devolvemos, mas nós estamos acreditando que vão ser devolvidos novamente. Sim. Então isso tudo, somando isso tudo, o convênio com o Estado, o convênio com o governo federal, e os 2 financiamentos... E receita própria? E receita própria, nós vamos chegar a 1,5 bi, aproximadamente. E de receita própria temos o quê? 950. 950? Que é o mesmo, o que você mencionou. Que é o mesmo de 10 anos atrás. 950.
Agora, a realidade, na verdade, a situação da Serra não difere muito da realidade do município brasileiro em geral, né? Ou seja, parece que parece que é um ente intrinsecamente falido, né? Nós estávamos ontem na reunião, todos os prefeitos do Brasil, com o Paulo Guedes. Sim. Exatamente ontem. E eu tive a oportunidade de ser o prefeito, fazer pergunta para ele. Me escalaram lá. E aí, colocando essa questão de que o atual presidente colocava que o discurso menos Brasília e mais Brasil. Só que nesses 3 meses aí de Brasil, as coisas não foram bem assim. Ou seja, nós tivemos muita dificuldade até nesses 3 meses do atual governo de se repassar os convênios para os municípios. Então, assim, e nós nessa fala com o Paulo Guedes, que a gente conversou, eu coloquei que as coisas acontecem no município, as coisas não acontecem para a população, nem no governo do estado, nem em Brasília, são os municípios. É o prefeito que é cobrado, é na prefeitura que fornece lá a escola, a merenda, a unidade de saúde, as coisas acontecem pela prefeitura, né? E eu sempre falo o seguinte também, se você parar para pensar, onde vem menos recurso para as prefeituras. Por quê? Né, você pega assim, qual é a grande arrecadação do governo federal? É o imposto de renda, vai para lá. Qual é a grande arrecadação? E é fácil arrecadar o governo federal. Qual é a grande arrecadação do governo do estado? ICMS, que é fácil também. E os municípios, qual é a arrecadação básica deles? O IPTU, né? Que é uma dificuldade. E o ISS? E o ISS, mas o IPTU que é para pessoa física. Ah, tá. Para pessoa física, né? Imposto de renda, ICMS a questão do IPTU. Tá. Né? E eu aprendi com meu pai desde cedo. Né? E é o imposto mais barato. No caso da Serra, eu posso falar que é o mais barato. Você dividir o imposto por 12, né? Com esse imposto, né? que os municípios compra merenda, paga os professores, compra remédio, paga os médicos, faz a limpeza, faz o que tem que ser, tem que ser feito. Então, assim, não é fácil você administrar com tudo isso. A presença hoje é do prefeito da Serra, Aldifax Barcelos. Voltamos já. Voltamos com a presença do prefeito da Serra, Aldifax Barcelos. Prefeito, então, com o senhor no contato lá com o ministro Paulo Guedes, o senhor deve ter colhido dele a impressão dele que se ele não conseguiu implementar as coisas da maneira como são necessárias nesses primeiros 100 dias, até porque a gente percebe claramente a equipe do governo patinando, né? Sim. Tá embrulhando paraquedas e patinando. Mas me parece que ele tem uma visão muito clara do empoderamento do município. Ele acha que o município que tem que ficar com o dinheiro. Ele colocou isso na reunião dos prefeitos, ele participou, ele verbalizou isso. A gente confia nisso, né? Até agora, eu entendo, em função da falta de experiência e de uma máquina daquele tamanho, eles ainda não conseguiram executar as coisas, mas essa é a expectativa nossa, aquilo que, né, ou seja, porque tudo que é arrecado de imposto no Brasil, né, 65% fica com o governo federal e somente 15% para os municípios e 25% para o o cara que mora na cidade querendo saúde, educação, segurança. Exatamente. E bate na porta do prefeito, né? Porque é ali que está no dia a dia. Então é isso que acontece. Mas a gente tem uma expectativa dessas coisas mudarem no Brasil, até porque precisa mudar. Como é que você vê a questão da encaminhamento das reformas, começando pela reforma da Previdência? Assim, ela é necessária. Ela é necessária, é importante dizer isso. Eu entendo também que é um pouco urgente. Eu te falo assim, até porque eu sou funcionário público, eu estou de prefeito como passagem, eu sou funcionário concursado da Prefeitura de Vitória, eu sou economista de lá, vou voltar para minhas atividades daqui a 2 anos, porque eu tenho que trabalhar, então vou voltar para lá com muita alegria, com muito orgulho, mas assim, as coisas precisam ser revistas, do ponto de vista do servidor público, né? Eu falo como servidor público que sou. E assim, o papel nosso assim, é buscar a justiça social. E essa questão dessa reforma da Previdência é uma questão de justiça social, para mim, assim, de forma muito clara. E a gente tem que ter um olhar para a população de quem mais precisa. Ou seja, eu, como prefeito, as lideranças políticas, o papel nosso é ter um olhar de quem mais precisa. É através de nós fazermos justiça social, proporcionar educação, saúde, investimento para a população. E, assim, e a questão da Previdência é uma das questões, porque hoje, uma grande parte, hoje em vários municípios, quase 50% ou mais de 50%, ela é destinada única e exclusivamente para pagar a Previdência. Isso tem problema,
Isso vai gerar um transtorno no futuro, se não for revisto agora. Provavelmente no futuro os próprios servidores não vão nem receber, porque não vai ter condições de serem pagas. Então, assim, é grave isso é muito grave. Tem municípios em Minas que estão vendo uma situação caótica, não estou exagerando, a palavra é essa, caótica, assim como no Rio de Janeiro, assim como no Rio Grande do Sul. Municípios. Então, assim, precisa ser revisto isso. Agora, você percebe que, na verdade, o problema está mais localizado no regime especial do que no regime geral, né? Sim, a questão central, quando eu falo isso da justiça, quando eu falo isso do equilíbrio, quando eu falo da distribuição de renda, é em cima da previdência do setor público. Precisa ser revisto esta questão. Quando eu falo isso, é em cima da questão do setor público. Porque tem havido, na verdade, o governo tem se mostrado muito incompetente na comunicação da reforma, né, prefeito? É isso. Porque, olha bem, nós temos dados que são incontestáveis. A aposentadoria média do sistema geral, do regime geral, é R$ 1.600. É isso. A aposentadoria média do setor público, R$ 9.000. É isso. E aí, com todo respeito, né, nos três poderes, e uma diferença enorme do Poder Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Exatamente. Nada contra o Poder Judiciário, nada contra o Legislativo, mas essas coisas têm que ter equilíbrio. Porque esse desequilíbrio, todos vão perder. Mais cedo ou mais tarde, todos vão perder. Inclusive, esses poderes também vão perder. Então, assim, é melhor corrigir agora do que todos perderem lá na frente. Agora, a propósito disso, você mencionou o fim do Fundap, era interessante, eu acompanhei um pouco do Fundap, desde inclusive a fundação do Fundap na década de 70. Na verdade, o Fundap conseguiu, dava lá todo o investimento da prefeitura, na verdade, era feito com a apoio do Fundap, né? Sim. Ela tinha a receita dela, o orçamento dela e fazia investimento do Fundap. Agora o Fundap também, prefeito, ao tempo de sua existência, mais de 30 ou 40 anos, ele deveria ter cumprido a função de fundo de desenvolvimento das atividades portuárias, né, que se esperava que o incentivo dado ao empresário fosse para ele investir na modernização e no aparelhamento portuário. Né? Ele acabou não cumprindo essa função. Eu não sei avaliar concretamente, assim, do ponto de vista se cumpriu ou não cumpriu, mas deixou a desejar. Mas a questão central, assim, que isso foi feito muito de uma forma abrupta. Isso, que foi assim, de uma hora para outra. Não deu alternativa de compensações. E quem ficou maior prejudicado nisso foram os municípios. Não foi o Estado, porque o Estado não contava com esse recurso, não contou. Né? Os empresários, eles, né, se prepararam ou não sei, mas eles se deslocaram para outras atividades ou outros incentivos. E quem ficou na mão foram os municípios. Né? E a questão central é que foi de uma hora para outra, de um dia para o outro, ou seja, não teve um período para os municípios se adaptarem, não teve um período para... Não houve isso. Então, assim, os grandes prejudicados foram os municípios. Nosso tempo está se esgotando, mas eu convido você, meu querido telespectador, a estar conosco na edição da manhã do programa Presença, porque estaremos dando sequência a essa conversa com o prefeito Aldifax Barcelos. Até já.